moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript e hoje vamos começar a falar sobre funções, ponto muito importante do nosso curso, e vamos começar pelo menos na aula de hoje, entender como construir, para que serve, como que a gente trabalha com funções em JavaScript. É um universo bastante extenso que nós vamos começar essa viagem na aula de hoje. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre funções e vamos começar, obviamente, da base para a gente entender todo o conteúdo que a gente precisa sobre funções. O que é uma função? Basicamente, é um bloco de comandos que eu posso executar em um momento oportuno ou no momento que eu precisar, que eu quiser dentro do meu programa. Porque, veja bem, se eu encontro aqui, ó, ao longo do nosso programa, se eu tenho funções aqui, ó, linhas de código, a execução ela é sequencial. Eu vou executar essa linha, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Mas se eu tenho um bloco, tá? Um bloco com vários comandos dentro dele, e eu dou um nome para esse bloco, eu posso executar esse bloco somente em um momento que eu precisar dessa execução. Então eu deixo esse bloco aqui armazenado lá na memória, tá? Ou em qualquer outro lugar aqui, por exemplo. Então ele está guardadinho lá, tá? E quando eu precisar executar, eu chamo esse cara, eu venho onde ele está pronto para ser executado e chamo aqui para a execução do meu programa. Então eu posso executar um bloco quantas vezes forem necessárias, tá? Quando eu precisar executar um bloco, eu posso executar sem problema nenhum dentro do meu programa. Então, como que a gente começa a trabalhar com funções? O tradicional é o seguinte, eu coloco aqui, ó, function, depois entra com o nome da função, tá? O parênteses, esse parênteses aqui, por que ele tem que ter em toda função, mesmo que a gente não use? Porque aqui dentro nós vamos passar o conjunto de parâmetros para essa função operar. É o que a gente chama de função parametrizada. Vamos ver mais adiante. Quando eu não quiser passar nenhum parâmetro para dentro da função, nós vamos simplesmente abrir e fechar o parênteses, tá? Com nada dentro dele. Ou seja, isso aqui eu não estou passando nenhum parâmetro para dentro da minha função. E suponhamos que essa função aqui, ó, vamos colocar só um comando aqui, ó, console.log. Eu vou imprimir CFB cursos, certo? Se eu rodar aqui o meu programa, olha só, não vai executar nada. Por quê? Porque eu não estou chamando essa função. A partir do momento que eu executo, que eu chamo a função, e aqui eu tenho uma chamada tradicional de função, veja bem com a canetinha aqui, ó, eu usei o nome, tá, da função aqui na chamada, ó, e o parênteses, como a minha função não tem parâmetros de entrada, o meu parênteses aqui ele está vazio. Então, nesse momento, aqui eu tenho o que a gente chama de chamada da função, tá? É o momento de execução dessa função. Aqui eu tenho a declaração da função. Então são coisas diferentes. O momento da declaração é quando eu estou criando a função. Não necessariamente eu vou executar a função na declaração. Eu só estou preparando o que a função vai fazer. Quando eu precisar, eu chamo a função. E aí ele vai executar os códigos, né, os comandos que estão preparados, eles estão descritos ali dentro dessa função. Então aqui eu fiz a chamada da função uma vez. Quando eu executar o meu programa, aqui ó, CFB cursos, ele fez a chamada dessa função. E quantas vezes eu quiser executar essa função, é quantas vezes eu vou chamar essa função. Então aqui eu estou chamando, ó, vou executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, limpando aqui, rodando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que eu executei
a minha função. Aí eu posso colocar dentro de um loop? Claro. For let i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, i mais, tá? Eu vou chamar a função nome. Nesse caso, eu vou fazer 10 chamadas, né? O loop vai iterar 10 vezes, eu chamei a função aqui 10 vezes. Obviamente que essa função é simples, ela só tem um comandinho ali, mas eu posso criar a função do jeito que eu precisar operar. É o que nós vamos fazer aqui. Por exemplo, eu quero uma função que, sei lá, realiza um cálculo aqui, ó, por exemplo, soma. Vamos colocar aqui, ó, soma 2 e 10. Aqui, ó, 2, underline, 10, por exemplo. Pra gente entender, tá? Eu vou operar aqui, ó, do jeito que eu quiser. Por exemplo, N1 igual a 2, N2 igual a 10, let soma igual N1 mais N2, e no final aqui eu vou dar um console.log no valor de soma, beleza? Agora, quantas vezes eu quiser chamar a função soma 2 e 10, rodando aqui, é quantas vezes ela vai ser executada. Tá vendo aqui? Ó, executou as mesmas 10 vezes aqui, porque eu tenho essa chamada dentro de um loop. Então percebam que esse é o grande barato de eu criar uma função. Eu criei um código ali, precisei repetir esses comandos aqui várias vezes, eu coloquei em um loop, tá? Ou eu quero executar esses comandos em um momento específico, eu coloco dentro de uma função. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 divs, e eu vou dar aqui um ID para cada div. Por exemplo, aqui, ó, D1, tá? D1, essa aqui vou colocar D2, e essa aqui eu vou chamar de D3. Então tem 3 divs ali, e eu quero mudar o texto dessas divs em um momento oportuno. Então veja bem, acho que, ó, mudar texto em snake case aqui, snake case não, em camel case, tá? A snake case é quando a gente tem um underline, né? Que é camel case. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a primeira div, ó, a div 1, document. Isso aqui, pessoal, não se preocupem, nós vamos entender como é que funciona tudo isso aqui, tá? Todas essas funções, eu só estou usando aqui para a gente já começar a ter o contato com esse código aqui. Aqui eu estou fazendo manipulação do DOM, mas eu não quero dar muitos detalhes agora, porque não é o nosso objetivo, eu não quero me avançar, tá? Eu vou falar aqui, ó, d1.inner.html com o texto, vou colocar todos aqui, ó, CFB cursos, tá? Do D1, do D2 e do D3, CFB cursos. Se eu deixar aqui, ó, não posso executar aqui agora, vai dar erro se eu executar aqui, né? Por quê? Porque eu estou executando aqui funções que não são do lado do cliente, não são servidor. Ele não deu erro porque eu não chamei a função, tá? Olha que bacana. Se eu chamar a função agora e tentar executar aqui, ele vai me dar erro. Tá vendo? Por quê? Porque ele não consegue executar essas funções que são do DOM, de manipulação do DOM. Então eu tenho que vir aqui para o browser. Eu estou no Go Live aqui, né? Deixa eu iniciar de novo aqui o Go Live. Aula 20. Tá aqui, ó, aula 20. Beleza? Tá aqui os nossos... as nossas divs com os devidos textos aqui. Aula 20. Deixa eu ver aqui, mas eu estou executando a aula 19, né? Tem que executar esse script aqui, né? Salvei. E agora atualizando. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Aula 20.javascript. Aqui, aula 20. Salva. Aula 20 JS. Beleza. D1, D2, D3, div1, div2 e div3. Agora tem que funcionar, hein? Executa,
Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. D1 inegativisar a function. Ah, sim, óbvio, eu que errei, né? Eu devo ter colocado como função lá, peguei o embalo. É aqui, ó. Aqui tá errado. Em HTML não é uma função, né? Aqui, beleza? Agora sim, ó. Já estou executando a função, vou comentar ela aqui, porque eu não quero executar, ó, atualizei. Beleza. Rodou, não alterei o conteúdo. Tá vendo? Não alterei. Agora, nós vamos chamar a nossa função. Aqui, ó. Chamei a função. Salvei. E agora, lá, quando eu salvei, ele já executou. E só no momento que eu executei a função é que ele fez a alteração do conteúdo, é que ele rodou o código da função. Isso aqui é importante para a aula de hoje. Agora, olha só que bacana. Mais uma coisa aqui legal. Eu vou criar um botão aqui, ó. Button. E vou colocar aqui, ó, mudar texto, certo? E aí eu quero executar esse código aqui somente da nossa função, somente quando eu clicar no botão. Então, tirei a execução daqui do script e vou colocar aqui no nosso botão, no evento de onClick. Ah, Bruno, mas eu não sei fazer isso. Calma, eu só estou mostrando aqui a utilização da função. Nós vamos chegar lá. Vocês vão aprender tudo isso daqui ainda no nosso curso. Tá aqui, ó, tá vendo? Os textos estão lá. A função tá pronta, só que ela só vai rodar quando eu clicar no botãozinho mudar texto. Ela cliquei no mudar texto, ele executou a função e alterou todos os textos, o que mostra que a nossa função realmente só é executada quando ela é chamada. Precisei da função, faço a chamada, no caso eu fiz no evento de clique, ela roda os seus comandos normalmente. Beleza? Para essa introdução de função, para a gente entender o que é e como funciona, já tá beleza. A partir daqui, nós vamos aprender coisas novas sobre função, conceitos novos sobre a utilização de função, e eu te espero na próxima aula para isso. Um forte abraço e tchau, tchau!